E nesta aula, nesta videoaula, vamos tratar aqui de diversos conceitos da fonologia. Conceitos como encontros consonantais, encontros vocálicos do hiato, tritongo, ditongo, dígrafos, encontros diversos aí que vão nos dar suporte para resolvermos vários problemas lá na frente, como acentuação gráfica. E vamos lá, começando por ele, que vem prometendo a você há algum tempo, dígrafos. O que são dígrafos? Como o nome aqui já diz, esse di refere-se à ideia de dois. Grafo é a grafia. Nós temos duas grafias, duas letras que irão representar um só fonema. Então entenda que as combinações de duas letras que representam um único fonema é aquilo que vamos chamar de dígrafo. Já entendeu isso? Vamos adiante então. Existem os dígrafos consonantais. Eles são esses aqui somente. Olha lá, olha. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU. Agora o QU e o GU, veja bem, hein? Somente seguido de E ou I, como em queijo e quiabo. Aqui o GU também, E ou I, em guerra ou guia. O SC, S cedilha, SC cedilha, né? É XC e XS. Como exudar, palavra diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígrafos consonantais, como tínhamos falado. Então, aqui algumas observações que você pode ler. É o dígrafo que nós aprendemos lá em nossa alfabetização. Tá lembrado? Não tem muito mistério aqui, não. Além dos dígrafos consonantais, que temos que entender que representam um só fonema, temos também os dígrafos vocálicos, ou dígrafos oriundos de vogais nasais. Temos aqui, então, an, en, in, on e Aqui, então, an em tampa, ou ainda an em canto, en em templo, ou en em lenda, limpo, lindo, professor lindo, tombo, tonto, lindo não é tonto, chumbo e corcunda, unguento, unção. Percebeu então aqui? Nós temos 5 dígrafos que têm a terminação em M e mais 5 dígrafos que têm a terminação em N. Que na verdade não são os dígrafos, são as letras, né, que vão representar esses dígrafos. No total de 10. 11, 10, 21 dígrafos em língua portuguesa e somente um dífono. Então, os dígrafos, eles têm uma peculiaridade. Vamos entender aqui, então. Observe isso aqui agora, hein? O QU e o GU são dígrafos somente, como já dissemos, quando seguidos de E ou I. E vão representar os fonemas G e K, tá? Então, aqui em guitarra e em aquilo. Nos casos aqui, a letra I, então, não corresponde a fonema algum. Assim como o H, o fonema, a letra U, quando estiver, né, no dígrafo GU, QU, efetivamente não é fonema. Tá? Só que o U pode ser fonema em outras palavras, como em aguentar, em frequente, em linguiça. Aqui ele é um fonema. E o GU e o QU não são dígrafos, tá? Quando também seguidos de A ou O. Então, nunca um QUA será dígrafo. Nunca um GUO ou um QU será dígrafo. Não existe isso. Então, quase, averiguo ou averiguo. Outra observação que eu preciso que você tenha em mente, como já dissemos, esses grupos AM, EM e AN são especiais. Vamos explicar isso aqui mais lá no ditongo. Mas, por enquanto, entenda o seguinte. Quando isso aqui estiver no final de uma palavra, nós teremos ditongo. Como em falam, falem. A palavra hífen. Isso aqui, então, vai ser ditongo. Já no começo ou no meio de palavra, isso é dígrafo. Entendeu? Vamos explicar isso aqui um pouco mais detalhadamente quando trabalharmos ditongo daqui a pouquinho. Vamos prosseguir, então. Está aqui, olha, encontros vocálicos e encontros consonantais. E eu trago para você aqui um desafio. O desafio. Separe as sílabas das palavras abaixo. A palavra é lua. Como é que fica aqui, então? Primeira palavra. Você vai separar. Geralmente o aluno se depara com isso aqui e fica lua. Luar. Lá. E não sai disso.
Aí ele faz um asterisco lá, vai na prova, né? Resolve as questões de raciocínio lógico, para ficar mais esperto, resolve de direito, para poder se policiar, e quando retorna aqui ele vai. Lua. Lá. E não sai disso. Se não tiver técnica, não resolve nada aqui. A separação é lua. Isso aqui tem duas sílabas. A mesma coisa acontece com dia. O cara fica dia, já, ligue já. Não vai resolver nada. E a pronúncia aqui nos faz separar como dia. Mas, professor, por quê? Bom, essa aqui é uma técnica que temos que entender, que é com base em alguns conceitos. O primeiro deles é entender que a vogal é a base da língua portuguesa. Toda sílaba tem vogal. Mas tem algumas regrinhas que vão reger a partir disso que falamos. Primeiro, toda sílaba possui uma vogal. Entenda isso. Depois, cada sílaba possui uma vogal e, no máximo, duas semivogais. E aí, nesse caso, quando acontecer esse máximo, teremos o tritongo. A letra tônica é sempre vogal. A letra A, já falamos isso, é vogal sempre. As letras E e O geralmente são vogais. E as letras I e U geralmente são semivogais. Já expliquei esse geralmente. É quando elas aparecem juntas, em muito. Ou então aqui esse E, O, quando aparece em Léo, por exemplo. Né? Nós temos aqui então, qual é a vogal? Vocês estão na mesma sílaba. Alguém tem que ser vogal e alguém tem que ser semivogal. Por quê? Porque toda sílaba possui uma vogal e apenas uma vogal. Se você disser que o ditongo é encontro de duas vogais, já começou mal. Não existem duas vogais na mesma sílaba. O ditongo será o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou o contrário, uma semivogal que se apoia mais uma vogal. Teremos somente uma vogal por sílaba, sem exceção. Bom, então como resolver, como voltamos para cá para resolver? Vamos lá, a palavra lua. Esse A aqui é vogal, certo? Então já temos uma vogal aqui. Agora, olha a regra número 3. A letra tônica, aquilo que o fonema tônico, ele tem que ser uma vogal. Letra assim, né? A, E, I, O, U é tônico, tem que ser vogal. Qual que é a tônica aqui? Eu digo que a lua está bonita ou que a lua está bonita? A lua. Esse U é tônico, não é isso? Ora, se esse U é tônico, esse U é uma vogal. A letra A é vogal sempre. Temos duas vogais, portanto, só que dois bicudos não se beijam. Se temos duas vogais, não podemos deixá-las na mesma sílaba, porque cada sílaba tem apenas uma vogal e por isso separamos. A palavra dia, a mesma coisa. Ninguém diz o dia está bonito hoje. Não é dia. Esse I é tônico? É, então ele é vogal. A letra A está aqui? O A é vogal sempre. Temos duas vogais, temos que separar. Entendeu a técnica? Beleza. O encontro vocálico, então, o que é? É o encontro de mais de um fonema vocálico na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Quando é na mesma sílaba, fonemas vocálicos, eu não disse vogais, hein? Temos o ditongo ou tritongo. Quando são em sílabas diferentes, mas consecutivas, né? Subsequentes, nós temos o hiato. Então, olha só, o ditongo é o encontro de uma vogal mais semivogal ou o contrário na mesma sílaba. Exemplo, noite. Quando separamos, temos noite. Temos o O vogal e o I semivogal. Aurélio. Aqui já invertemos, olha. Esse I e esse O aqui, Aurélio. Uma sílaba só, nós temos agora semivogal e vogal. E aí vem o conceito de ditongo crescente e ditongo decrescente e outros mais que são os tipos de ditongos. O que é o ditongo crescente? Ditongo crescente é aquele que apresenta semivogal mais vogal necessariamente nessa ordem. Então aquela cresce, ó, semivogal mais vogal, como em história. E temos o ditongo decrescente também em faixa. Lembre-se que esse A aqui é sempre uma vogal. Então, em faixa, nós temos o A vogal e o I semivogal. Ele é decrescente. Ai, tio Mazi, essa história aqui eu pensei que fosse história. Também é possível. Essa possibilidade de separar como paroxítora terminada em ditongo ou proparoxítora eventual, só que é um assunto que vamos tratar lá na acentuação gráfica. Tudo bem? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, oral. O que é um ditongo oral?
quando a vogal é oral, ou seja, quando o som sai exclusivamente pela boca, por via oral, e não parcialmente pelas narinas. Então temos aqui répteis, água, quota, mais, mal, falei, chapéu, ateu, anzóis, boi. Alguns exemplos aqui. Tudo isso aqui é de tongo oral, percebeu? Só que, veja bem, esse répteis aqui é um ditongo oral, só que ao mesmo tempo que ele é? Ele é decrescente. Em água é um ditongo oral, mas é um ditongo que crescente. Então, água é um ditongo crescente oral, ou oral crescente. Mais é um ditongo oral decrescente. Então, a classificação é assim. Ele também pode ser nasal, quando a vogal é nasal. Tição, frequente, quando, mãe, vejam, isso aqui é ditongo, hein? Essa letra M aqui no final da palavra representa a semivogal U. Vejam. Assim como esse ão aqui também. E esse muito também, ele é nasal. Tá em dúvida se é nasal, se é oral? Você pode tapar o nariz. Você diz água, répteis, mais. Mas quando eu falo muito, ele dá uma travada. Frequente, quando, mãe, né? Percebeu aí? Meio, né, bobão professor, né? Mas é isso, funciona, isso ajuda. Não vai no dia da prova ficar lá, tá? Muito frequente, alguém vai te chamar de doido. Mas você está estudando aqui, está entendendo como é que funciona. Temos também o chamado de tongo nasal AM, EM, no final da palavra ão, em. Como dissemos, íamos aprofundar aqui um pouquinho, né? Olha só então, a palavra mão. Mão aqui, final de palavra, isso apresenta um tipo de ditongo. E o bem também, final de palavra. Só que, na verdade, não é bem o final da palavra, é o final do radical da palavra. Como assim, professor? Tem pegadinha aí? Tem. Na palavra trem, por exemplo, temos o EM, final de palavra. Esse trem, ninguém diz trem, é trem. Ou seja, temos o EI. Beleza? Joia. Quando você coloca no diminutivo, você tem trenzinho. Alguém vai dizer, o professor falou que o EN no meio da palavra é um dígrafo e não ditongo. Não, isso é ditongo ainda, porque continua no final da palavra como radical. O que temos aí é somente um sufixo que deu a ideia de diminutivo. Não conta. A mesma coisa em Belém. Belém temos ditongo ao final. Quando eu digo Belémzinho, mesmo esse em no meio da palavra continua sendo ditongo, porque o que você considera é, nesse caso, o radical da palavra. Compreendeu? É isso. Cantão. Olha lá, o cantão. Esse AM aqui, esse M é uma semivogal U. Logo, eu tenho vogal, semivogal, isso é ditongo decrescente nasal. A mesma coisa com mãe. Temos ditongo decrescente nasal também. Show de bola, vamos adiante. Os ditongos, além de serem nasais ou orais, crescentes, decrescentes, também podem ser abertos ou fechados. Abertos, oi, que pode ser ou não acentuado, ei, também pode ser ou não acentuado, esse é o que sempre será acentuado em português, de acordo com a nova ortografia. Nova que não é tão nova mais assim, né? Então, o timbre é aberto, o nome disso é timbre. Quando eu digo poço e posso, posso, não é o caso aqui, mas é um timbre aberto. Poço é um timbre fechado. Reforço e reforços. A diferença é quanto ao timbre. E também aqui o ditongo aberto e fechado. Constrói e boi. Boi é fechado. Constrói ou boia é aberto. E por aí vai. Então temos aqui herói e temos boia, com e sem acento. Isso, essa diferença, quando acentual ou não, é uma aula específica de acentuação gráfica. Pastéis com acento e ideia sem acento. E chapéu, sempre esse ditongo el aberto será acentuado graficamente em língua portuguesa. Fechado quando a pronúncia tem timbre fechado, né? Então temos herói, nós temos boi, temos pastéis, nós temos queijo, temos chapéu, mas temos seu, céu e seu, céu aberto, portanto acentuado, e seu fechado, sem acento gráfico. Observação. Existe um negócio também chamado de monotongação ou redução do ditongo. Algumas bancas cobram isso. É muito fácil. Isso aqui está muito atrelado a variações linguísticas. Então, normalmente, os ditongos ai, ei e ou,
eles apresentam aí essa redução. Por exemplo, é muito comum no Brasil isso aí. Exemplo, as palavras caixa, nós falamos caixa. Cabeleireiro, falamos cabeleireiro. Beijo, me dá um beijo. Em vez de beijo, difícil alguém falar. Alguns falam beijo, um beijo mesmo. Louca, você tá louca, você tá louco, é louco, né? Difícil alguém falar louco. O nome disso é redução do ditongo ou monotongação. Só acontece com I, E, O. I, E, O. Beleza? Vamos adiante então. Tritongo. O que é o tritongo? O tritongo é o encontro de 3 vogais. Nunca! Não existe mais de uma vogal numa mesma sílaba. O tritongo é quando numa mesma sílaba temos a fórmula, que é a fórmula única. Semivogal, mais semivogal. Isso aqui não muda. Ai, tio Mas, eu queria tanto que ficasse vogal primeiro e as 2 semivogais brincando de mãozinhas dadas no final. Não, não pode. É semivogal, mais semivogal. Exemplo, iguais. Temos aqui um tritongo. O A é a vogal. O A é sempre vogal, né? U e I, semivogais. Saguão, de novo o A aqui como vogal. E o tritongo pode ser de 2 tipos. 2 tipos. Ele pode ser oral, como Uruguai, averiguei, aguou, redarguiu. Ou pode, redarguiu a pronúncia, tá? Ou pode também ser nasal, como enquão, enxaguão, enxaguem e saguões. Beleza? Papagaio, cuidado com essa palavra, não há tritongo. Observe que aqui nós temos papagaio, temos a ocorrência de um ditongo e de um hiato. E vamos ver agora. Para que só de cara você percebeu que o A começou a sequência aqui de vogais, né? O A, para ter o tritongo, o A, a letra A, fica o fonema A no meio, né, de 2 semivogais. Percebeu isso já, né? Joia! E temos também como último encontro consonantal o hiato. Mas professor, o hiato é encontro? É, mas não fica separado? Fica, mas é considerado encontro porque são sílabas subsequentes. O melhor exemplo de hiato é a palavra hiato. Vamos separar hiato. Ficam 2 vogais separadas em sílabas distintas, pronunciadas em sílabas diferentes. Então, o encontro de 2 vocábulos que se pronunciam em sílabas diferentes, de maneira subsequente, uma após a outra, configura o que chamamos de hiato, como em navio, saída, moer, saúva e por aí vai. Tipos de hiato, nós temos alguns tipos, são 5 tipos de hiato. O hiato entre 2 vogais, paú. Temos também aquele hiato que ocorre entre 2 ditongos, temos ditongo de um lado, ditongo do outro, e entre aquele fonema vocálico que termina um ditongo e o que começa o segundo ditongo, temos um hiato, baião. O hiato ocorre aqui, olha, entre o I e o A. Temos também um ditongo e vogal formando hiato. Exemplo, praia. Então aqui é ditongo e esse I e esse A temos hiato. Temos também o hiato de vogal e ditongo, saiu. E, finalmente, o hiato tritongo vogal, como em Paraguai, o. Temos aqui, então, tritongo e o hiato, 2 fatos fonéticos. Encontros consonantais. Vamos a seguir aqui, então. É o agrupamento de consoantes. Há 3 tipos de encontros consonantais. Os perfeitos, os imperfeitos e os fonéticos. Os perfeitos e imperfeitos também são chamados de conjuntos ou disjuntos. Então, quando temos aquele agrupamento de consoantes, lado a lado na mesma sílaba, não podemos separar como Brasil, planeta, adrenalina. Isso aqui é o encontro consonantal perfeito. Não confunda com dígrafo, hein? O encontro disjunto ou imperfeito, sílabas diferentes como apto, cacto, aspecto, percebeu? E temos também o chamado encontro consonantal fonético, que é o mesmo que o dífono. E só temos um em português, que é com a letra X, em maxi, nexo e axila. O que temos aqui são encontros chamados encontros consonantais fonéticos ou dífonos. Ok? Show de bola, você entendeu até aqui? Então vamos a elas, as nossas questões resolvidas sobre esse assunto.
E a primeira questão, olha aí, olha, é uma questão da FAPEC, sede, Secretaria Estadual de Educação, né? E do Mato Grosso do Sul, 2011. Em qual das alternativas abaixo as duas palavras estão sujeitas à redução do ditongo? Lembra disso aqui? Vimos ainda há pouco? Fenômeno frequente no português falado no Brasil. Tá lá então, será que é alguém e tem? Está lembrado quais são os ditongos? Ai, que mais? Ei, que mais? Ou, de louca, louco, tá lembrado? E também temos, quais são aqui então? Ai, cadê o ai? Tem algum ai aqui? Não tem, né? Tem algum ei? Opa, temos aqui esse pensei, mas está no final da frase. Eu pensei, ninguém fala, eu pensei, é no meio da palavra. Opa, queijo. Dá um queijo aí. É muito comum queijo em vez de queijo. E também a louça está toda suja. Pronto, esse ou e esse ei. Temos também o ai, mas aqui como encaixa, uma caixa, né? Temos aqui ou, ei e é a nossa resposta. Redução do ditongo, isso foi cobrado. Cuidado, fique atento então, questão da FAPEC. Da Unifesp, na língua portuguesa escrita, quando duas letras são empregadas para representar um único fonema ou som, tem-se um dígrafo. O dígrafo só está presente em todos os vocábulos de que alternativa, de que opção? Cadê o dígrafo? Em pai não temos dígrafo, né? Em afasta também não, esse ST encontro consonantal. Opa, queres, o QU, ninguém diz queres, é queres, dígrafo. Vinho, o NH, é dígrafo. Sangue, ninguém diz sangue, é sangue. Esse U não é pronunciado. Temos aqui também dígrafo. E também aqui esse AN, viu? É um dígrafo vocálico. Dessa, outro dígrafo. E filho. Chegamos à conclusão, então, que a letra C é a nossa resposta. Professor, por que a letra D foi eliminada? Porque amarga, esse RG, é encontro consonantal e não dígrafo. Silêncio tem dígrafo EN, mas escuta também não tem. O SC só é dígrafo diante de E ou I, como em piscina, por exemplo. Escuta não. Isso aqui é encontro consonantal. Aí filho teria. Aqui na letra E, queres, ok, dígrafo. Feita, não tem nada aqui, temos um ditongo só. Tinto, temos aqui um dígrafo fonético, né? Ou também chamado de nasal. Melhor, dígrafo consonantal. E bruta, não, aqui temos um encontro consonantal perfeito. Questão 3. Assinale a alternativa que contém apenas ditongos decrescentes. Bom, ditongo decrescente tem um macete para você. E aqui não falei nada na parte da aula teórica, mas falo aqui. Toda vez que você tiver em dúvida para resolver o ditongo quanto a ser crescente ou decrescente, você vai eliminar uma das vogais. Como assim, professor? Por exemplo, peixe. Peixe é decrescente ou crescente? Tira o E, fica piche. Tira o I, fica peixe. O que é mais próximo do peixe? É peixe ou piche? É peixe, então o E é vogal e o I é semivogal. Vogal, semivogal de tongo decrescente. O mesmo acontece com muito. Estou muito cansado. Estou na dúvida, muito é crescente ou decrescente? Então você vai agora tirar esse U, fica mito. Tira o I, fica muto. O que é mais próximo então de muito? Muto ou mito? Muto, então esse U é vogal e o I semivogal. Vogal, semivogal de tongo decrescente. Gostou do macete? Show de bola? Vamos aplicar isso aqui então. Nós temos aqui foi, esse I tá fácil, semivogal, né? Agora, enquadra não, esse A é vogal, o A é sempre vogal. Então isso aqui é crescente, já elimina. Louco, opa, esse louco tá louco e não tá luco. Louco, o O é vogal, o U semivogal. Geralmente o U semivogal mesmo, né? Decrescente. Fui, o I semivogal. Ó, muito aqui, olha, acabei de explicar. E o nível, nível, nesse caso nós temos o hiato, tá? Nível, como caos. E aí tá fora a letra B. Agora a letra C, degrau, esse U é semivogal. Pai, esse bebeu, né? Esse U também semivogal. Pai, esse I semivogal. E ruivo semivogal. Letra C, nossa resposta. Show de bola? E vaidade aqui, ok. Partiu, ok. Mas o quando o A é vogal, eliminou. Chegou, ok, decrescente. Praia, decrescente. Esse I aqui é praia.
E prestígio, esse O aqui, ele é uma vogal. Ninguém diz prestige, é prestígio, mais próximo de prestígio, né? Então, eliminamos aqui a letra C, nossa resposta. E na questão 4, nas palavras que, tranquilidade, concluía e muito, ocorrem os seguintes encontros. Bom, esse que aqui é um dígrafo, né? Ninguém diz que, é que. Em tranquilidade, nós temos um dígrafo e temos um ditongo, que é o i. Nota, eu não digo tranquilidade, é tranquilidade. Então, isso aqui é ditongo. Eu vou olhar o que temos aqui, então. Olha. Dígrafo e dígrafo dá? Dá. Dígrafo de ditongo também? Sim. Então, temos letra A, letra B, letra E. Mas concluía já vai eliminar um monte aqui. Concluía é hiato, mas também tem dígrafo, né? Tem. Mas não tem aqui nenhum dígrafo aqui como terceira opção, tá vendo? Então, concluía é mesmo um hiato. Onde é que temos esse concluía como hiato aqui? Temos um dígrafo, um ditongo ou um dígrafo e um hiato. A letra E, portanto, a nossa resposta. E muito é ditongo decrescente, nasal e fechado. Beleza pura? Questão 5. PUC de Campinas, assinale a alternativa que apresenta tritongo, hiato, ditongo crescente e dígrafo. Bom, tritongo nós temos aqui em quais? Cruéis não tem tritongo, isso aqui é um hiato e um ditongo. Quão é um tritongo nasal e aguei também tritongo nasal. Já na palavra hiato, e aguei também tritongo nasal. A próxima aqui ele pede um hiato. Vamos lá então. Saúde, ok. Mas aí nós temos aqui esse mais, não é mais, é mais. Então temos aqui um ditongo, eliminamos a letra C. Caos, ok. Isso aqui é o hiato. Então é A ou é letra D. Adiante. Ele quer agora um ditongo crescente. Perdoe, isso aqui é hiato. Agora em mágoa, isso é ditongo crescente. Portanto a letra D, nossa resposta. Tá? Até porque aqui em álcool não temos nada, temos só um hiato aqui. E o dígrafo em chato com CH. E a nossa última questão deste módulo, desta videoaula, a alternativa em que nas 3 palavras há um ditongo decrescente é. Onde é que temos ditongo decrescente aqui? A palavra água, opa, esse A aqui é vogal, então ele é crescente. Balaio, balaio é decrescente. Ai, veraneio, decrescente. Ei, ciência, opa, ele é crescente. E A, o A é vogal. Coração, esse ão aqui decrescente. Razão também, mas paciência, de novo aqui temos ditongo crescente. Aí apoio, oi, decrescente. Gratuito, ui, decrescente, fluido também. Letra D, nossa resposta, até porque a letra E em joia decrescente, véu decrescente, mas área, esse A é vogal, ele é crescente, portanto. E com isso chegamos ao final desta aula. Na próxima videoaula vamos estudar divisão ou partição silábica e eu aguardo você. Até breve.